Vamos lá. Gente, boa noite a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente está recebendo o Vini aqui com a gente no programa Mulheres que Codam, no nosso espaço de mentoria, para a gente conhecer o que é o ReRe, que metodologia é essa, quais são, né, os projetos que a gente vai ver depois, passo a passo, cada projeto, para que vocês tenham conhecimento depois de como vai funcionar o Re-Retom, tá bom? Então, Vini, a palavra é sua. Muito obrigada por estar aqui compartilhando com a gente. Beleza, antes de eu entrar em campo, eu vou passar para o Nilo, já que o Adalberto não está aqui, para o Nilo falar em nome da It's Crypto. It's Crypto! Fala aí, Nilo. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, eu sou o Nilo, ninguém me conhece, né? Primeira vez que eu tô aqui. Brincadeira. Somos, acho que já uma pequena família, eu já conheço o Vini já tem um tempinho, também lá dos primórdios do ReRe, já tive com ele em alguns lugares, a gente já falou junto em alguns outros lugares também. A gente estava até mapeando aí para passar para o ReRe, né, para estar junto com o ReRe em algumas iniciativas que a gente tem. E, Vini, é muito bom ter você aqui. Você é de casa, família, né? Então, fica tranquilo em relação a tudo que a gente vai fazer. E a gente está muito focado no processo de educação, agora mais com as meninas. A gente tem um grupo de meninas muito bom. E a atividade foi encerrada. Alguém encerrou a minha atividade, Jesus. Mas é isso. Eu não estou entendendo por que a atividade está sendo encerrada. Está sendo encerrada? É. É que eu passei tudo telepaticamente para todo mundo, entendeu? Foi muito rápido. Enquanto você falava, eu já, telepaticamente passei para todo mundo aí. Né? Agora eu não sei. Vê se você consegue compartilhar a tela do seu Miro, Vini. Consigo não, porque eu só tô... É. Então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir o Miro numa outra janela e já tá aqui, e aí a gente usa para ser mais fácil do que usar esse negócio aqui do bonito aqui. Aí eu fico mexendo pelo navegador. Vamos lá. Tá todo mundo vendo, gente? Tá certinho. Todo mundo vendo aí, né? Sim. Então, melhor ainda. Vamos lá embaixo, naquele mesmo lugar que a gente estava lá. Aqui. Onde estão os pássaros aí, ó. Assim eu acho que fica até mais fácil de eu mexer. Isso, aí no meio. Pode aproximar mais. Bem, vamos lá, galera. O que é? A primeira coisa é o seguinte, né? O que é o ReRe? ReRe chama-se recursos regenerativos, né? O que se entendeu que era importante criar um protocolo, né, que não fosse estritamente tecnológico, que ele conversasse com a cultura cibernética, que é o caso do ReRe. Porque, primeiro, né, nós já temos aí mais de 30 anos, né, de acesso à internet. Ou seja, a gente já tem... A internet, hoje, ela faz parte existencial da nossa presença nesse planeta. Ou seja, a internet está presente em tudo nossas vidas, né? Então, a internet ela é um espaço de expressão, né? É um espaço de expressão nosso, né? Ele não é um espaço necessariamente de expressão das grandes empresas de tecnologia ou um espaço de vigília dos governos, né? Então, o espaço cibernético é um espaço de expressão, é um direito humano, vamos botar assim. A gente pode incluir o espaço cibernético como um direito da nossa espécie, um direito humano. Nesse sentido, o espaço cibernético, ele não precisa... por ele ser um direito humano, por ele ser uma coisa que nós criamos, nossa espécie criou, né, ele não necessariamente precisa ser da forma como ele é hoje, né? Aí você pergunta assim para mim, como assim, como ele é hoje? Da forma como ele é hoje, ou seja, onde a internet está reduzida ao alfabeto, né, onde está o Google,
ao Meta, onde está o Facebook, o WhatsApp e o Instagram, não é isso? A Amazon, onde está o e-commerce, e o Twitter, né? Lá do Elon Musk, né? Twitter. Então, é ridículo falar assim, mas é uma grande verdade. Que coisa louca, né? A gente reduzir a internet só essas grandes empresas, não é isso? E a gente reduzir o espaço cibernético só essas grandes empresas. Porque aquela coisa, tudo que você faz literalmente na internet, tudo que você posta, tudo que você curte, tudo que você compartilha, tudo que você comenta, todos esses dados não são seus, né? Esses dados são dessas grandes empresas que, em consórcio com os governos, têm gigantescos data centers, ou seja, data center nada mais é que um gigantesco banco de dados, né, para processamento. Então, é isso. Aí a pergunta é, foi para isso que nós inventamos a internet? Não, não foi para isso. Tá? A gente inventou a internet como um espaço de cocriação, acreditem vocês ou não. O espaço cibernético, apesar de não ter vida, né? Você não tem oxigênio, nitrogênio no espaço cibernético. Ele é abiótico, ele não tem vida, mas ele é um espaço de cocriação. Então, o espaço cibernético, o ciberespaço, ele é um espaço que a gente pode criar outras formas de nos coordenar. A gente pode criar outras formas de gerar riqueza e distribuir. A gente pode criar formas da gente reimaginar a nossa territorialidade, por exemplo. Entendeu? Ou seja, então, o espaço cibernético, gente, ele é um espaço aí que não tem nada, não tem nenhuma lei, nenhuma constituição, nenhum direito, nenhuma coisa dizendo que o espaço cibernético ele é de propriedade das grandes corporações e dos governos. Até aí tudo bem? É só você sinalizar aí com um joiazinho. Tá? Tipo assim, sinalizou com um joiazinho, a gente segue aí. Tá? Então, o que acontece? Aí, como a gente agora, desde 2000 e... Opa, alguém levantou a mão aí, é isso mesmo? Fala, Alessandra. Pode falar, você levantou a mão, querida? Foi sem querer. Então tá bom. Beleza, voltando. Então, como o espaço cibernético, né? O espaço cibernético, quando ele foi imaginado, né, dos anos 80 para 90, inicialmente através de um paper, né, que o Tim Berners-Lee, né, que trabalhava na época no CERN, né, que é um acelerador de partículas, né, muito famoso da Europa, já bastante antigo, ele criou como um espaço de cocriação, inicialmente para as universidades, entendeu? Para haver troca entre universidades. Mas também ele imaginou que como iria se trabalhar a ciência, né, a ciência cidadã, né, de que também poderia ser um espaço de troca com o cidadão comum, com as pessoas comuns. Né? Ou seja, não está restrito especificamente, né, às universidades ou ao uso governamental. Tanto que a primeira camada, o primeiro espaço cibernético que houve, que foi a Web 1, né, nos anos 90, que durou até o início dos anos 2000, que foi uma experimentação que teve mais ou menos uns 40 milhões de pessoas, tá? Que não chegou na África, chegou em algumas partes da Europa Ocidental, chegou nas Américas, mas em alguns países, entre deles, né, o próprio Brasil, mas não chegou, por exemplo, na China, né? Não chegou no Japão, né? Estava muito longe, né? Não tinha cabo submarino para isso naquela época, suficiente, e nem tinha infraestrutura de satelital, né, suficiente para fazer isso nessa época, porque estava tudo, né, para televisão, né, basicamente para rádio e televisão. Então, foi um experimento pequeno, mas de um país de médio porte, né? 40 milhões de pessoas não é um país grande, correto? Também não é um país pequenininho, é um país de médio porte. Mais ou menos como se fosse um Equador, assim, para vocês terem uma noção. Né? Mas foi um experimento onde 40 milhões de pessoas sustentavam a existência do espaço cibernético. Vocês entendem isso? Ou seja, cada computador que se linkava
ao World Wide Web, né, o www, ele sustentava aquele espaço cibernético. Ou seja, então o espaço cibernético dos anos 90, né, a Web 1, era completamente distribuído, era P2P. Olha que fascinante. Né? Então, não havia ninguém controlando nada, nenhum fluxo era controlado, sua navegação não era controlada, né? Nada era controlado. Claro que não tinha tecnologia de banda larga, né? Claro que era uma gambiarra, né? Usando a infraestrutura de telecomunicações daquela época que estava totalmente focada, né, para televisão, para rádio, né, essas coisas. Mas, assim, o bacana é que ele nasceu democrático. Ele só não nasceu, eu não sei se o Nilo está ligado nisso, mas, por exemplo, Nilo, o World Wide Web, o www, né, a primeira versão que foi para o ar foi a versão 4. Eu não sei se as pessoas estão ligadas no Internet Protocol V4, né? Versão 4. Mas sabe por que isso? Porque o V1 e o V2 tinham criptografia forte, né? O V3 tinha criptografia que não era tão forte, mas era o suficiente para bloquear qualquer tipo de vigilância, né? E o governo americano, naquela época, considerava a criptografia uma arma de guerra. Pra vocês terem uma noção. Então, o V4 foi sem criptografia. Então, o que eu quero dizer com isso? Se nós tivéssemos tido uma Web 1 com criptografia, certo? Forte, possivelmente a Web 2 talvez não tivesse existido. Ou ela existiria de uma forma completamente diferente como ela veio existir nos anos 2000. Né? Ou seja, eu quero dizer com isso, porque na Web 2, que foi o segundo paper do mesmo cara, do Tim Berners-Lee, né, nos anos 2000, tira a arquitetura de internet distribuída e bota ela centralizada para descentralizada. Bota ela em cima de uma coisa chamada cliente-servidor, onde você cria o conceito de computação em nuvem. Ou seja, tudo que você navega, tudo que você cria, todos os aplicativos, né, eles ficam ali no servidor, né? Ou seja, ficam ali no banco de dados, com o tempo, né, no data center, né, da época, startups hoje, dessas gigantescas big techs, né? E pronto, quer dizer, isso muda completamente. E por que isso mudou completamente? Porque deixou de ser você, as pessoas, né, sustentando o espaço cibernético, e passou a ser os governos e as corporações sustentando o espaço cibernético. Tá? Bem, até aí está tudo bem? Deu para entender um pouquinho a diferença do Web 1 para o Web 2? É só mandar o joinha. Eu estou vendo cada vez menos joinha, tá? Se o volume de joinhas reduzir, é sinal de que não houve uma compreensão, mas beleza. Tá, então, ainda tenho uma boa... Bem, vamos dar boa noite aí para quem está chegando, né? Bem-vindo, meu nome é Vinícius. Né? Eu estou aqui fazendo uma abertura dos trabalhos, né? Para ir fazendo uma contextualização para a gente poder chegar no Rerê, para a gente poder falar do Rerê. E eu estou começando lá atrás, né, nos anos 80 para 90, quando foi criado o www, né, o World Wide Web, né, também conhecido como Web 1, né, esse espaço cibernético. Eu estou falando que nessa época éramos nós, as pessoas que sustentavam a existência do espaço cibernético, quando a gente colocava, cada um de nós colocava um computador. Né. Nos anos 2000, né, como isso não dava lucro, tipo assim, como isso era impossível com esse modelo, né? Você literalmente gerar um negócio que pudesse dar retorno, dar lucro, né? Porque você não tinha, nessa época, né, os algoritmos sofisticados como tem hoje, você não tinha, nessa época, a chamada web semântica que veio, né, nos anos 2000, que mudou a arquitetura de rede, né? A arquitetura de rede deixou de ser distribuída e passou a ser centralizada para distribuída, centralizada para descentralizada, né? Então, a gente está conversando sobre isso. Bem, e aí o que acontece? Então, toda aquela possibilidade da gente poder usar o espaço cibernético para a gente co-criar outras formas da gente existir, da gente conviver em sociedade, da gente repensar a riqueza, toda ela, a partir dos anos 2000,
com a Web 2, né, com a Web cliente-servidor, com computação em nuvem, ela deixou de existir. Ela passou a ser a reprodução da sociedade que somos. Vocês entendem? A ideia toda que se teve lá atrás era de um espaço de cocriação. E aí, a partir da Web 2, né, com essa coisa do cliente-servidor e essa coisa da computação em nuvem, né, você centraliza tudo na época, startups, né, que depois viraram essas gigantescas big techs que nós conhecemos. Correto? Então, matou a possibilidade da gente se reinventar no espaço cibernético, né, como espécie. Até aí tudo bem, né? Quer dizer, tudo bem entre aspas, né? Até aí deu para entender, né? Então, o que acontece? Aí, a partir, né, mas só que teve um movimento, gente, do qual esse que vos fala, embora fale pouco sobre isso, mas esse que vos fala fez parte, né, direto e indiretamente, e é um movimento, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas, enfim, é um movimento chamado Cypherpunk, né, não é Cyberpunk, não, é Cypherpunk, né, do qual eu acabei fazendo parte, né, ali no final dos anos 80, início dos anos 90. E eu acabei fazendo parte mesmo, porque existia um servidor de e-mail, né, criptografado, que a gente chama de remailer, né, do qual eu conseguia acessar através do Fidonet, que era uma ligação, era um hack do cabeamento submarino, né? Eu estou falando assim, parece que é ficção científica, mas não, tá? É o hack de um cabeamento submarino que existia entre os Estados Unidos e as Américas, né? E que a gente criou em cima dele toda uma constelação de BBS, de Bulletin Board Systems, né? De BBS. Eu não vou entrar nesses detalhes, tá, gente? Só estou falando um pouquinho. E com isso eu conseguia, né, acessar esse remailer, né, que ficava na Califórnia, ali em São Francisco, né, e à distância. E a comunicação não era síncrona, a comunicação era assíncrona. O que é isso? Você chegava lá, como todos os BBS, né? Você chegava lá, deixava 1 milhão de mensagens para 1 milhão de pessoas, e aí demorava um tempão para transmitir mensagem, tipo 3, 4 dias, para vocês terem uma noção. A pessoa recebia e mandava as respostas de volta. Então, era uma comunicação quase que uma carta digital. Vocês percebem? Era quase uma carta digital. Né? E por quê? Você não tinha um servidor de e-mail como nós conhecemos. O servidor de e-mail veio nos anos 90. Né? E os servidores de e-mail que tinham nos anos 80 não eram servidores de e-mail, eram sistemas que você instalava no computador, e eles só serviam para fazer mailing, né, entre as pessoas que estavam morando na mesma casa ou na mesma organização, na mesma empresa. Então, era assim. Ou você mandava carta mesmo, carta escrita, né, pelo correio. E a gente estava levantando uma série de questões, né, sobre esse espaço cibernético. A gente levou, a principal delas foi a criptografia. Né? E esse movimento, ele na época era muito desconhecido, era muito underground, era hacker mesmo. Né? Mas ele ganhou notoriedade lá para 92, 93, né? Quando os manifestos, né, foram parar na Wired. Quem já ouviu falar aqui na Wired, né, nessa revista, essa famosa revista norte-americana chamada Wired, né? WIRAD. Né? Quando foi parar lá na Wired, né, a Wired já era uma grande publicação, né? Deu visibilidade ao tipo de manifesto e conversa que nós estávamos tendo, e alguns cypherpunks que eram mais notórios, né, eles foram presos, ficaram detidos, foram presos durante esse tempo por causa que a gente estava justamente falando de levar a criptografia, né, para o espaço cibernético. Então, o que acontece? Nós continuamos como movimento, né, na surdina, né, ali por debaixo, né, voando abaixo dos radares. A gente foi criando uma série de protocolos tecnológicos que chegaram na criação de uma coisa que ficou super famosa, o blockchain. Né? E a primeira aplicação que nós criamos para isso foi o Bitcoin. Entendeu? Ou seja, eu não participei, porque eu não codo há muito tempo, eu já codei nos anos 80, né? Vocês imaginam, há muito tempo atrás, que eu codei, digamos, linguagens, né, que até hoje
podem estar no museu, na realidade, essas linguagens, né? Justamente o Fortran, e, enfim, essas linguagens muito antigas, né? Mas eu nunca fui apaixonado por programação. Para mim, sempre foi a questão da desprogramação cultural, sabe? É desprogramar e não programar. Mas, em suma, e eu participei, né, assim como outros cypherpunks, do lançamento do Bitcoin de 2009 para 2010. Então, o que acontece? Então, eu vi o nascimento da tecnologia, eu vi o nascimento do que viria a se chamar Web3. Bom, vou parar aqui. Por que eu fiz questão de fazer essa introdução? Né? Eu fiz questão de fazer essa introdução para vocês entenderem que, quando foi pensado e imaginado o Rerê, não só eu, mas muitos amigos meus ligados ao movimento ou não, deram razão. Falaram assim, pô, Vinícius, de fato, nós já somos seres naturalmente cibernéticos, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Vocês concordam comigo que nós somos limitados, né, fisicamente? Né? Por exemplo, vocês concordam que um grilo consegue pular 50 vezes o tamanho dele? Ele é muito mais forte proporcionalmente que nós, né? Nós não conseguimos pular 50 vezes o nosso tamanho, conseguimos? Não. Né? Então, a natureza nos beneficiou, né, com um córtex pré-frontal, que fica aqui, galera, gigantesco. Para vocês terem uma noção, o nosso córtex pré-frontal, ele é um pouco menor de uma baleia azul, e a baleia azul é o maior mamífero do planeta. Tem 35 metros de extensão, entendeu? Ou seja, e tem um cérebro que é um pouquinho menor que um Fusca, entendeu? Então, você imagina que num cérebro que é um pouquinho menor que um Fusca, né, o córtex pré-frontal da baleia é um pouco maior que o nosso. Olha o tamanho do nosso cérebro com o cérebro de uma baleia. Então nós temos uma capacidade imaginativa enorme. E por nós sermos limitados em termos de visão, de tato, de tudo. Você sabe, né? O cachorro consegue sentir você chegando a 5, 10 quilômetros de distância. Né? Tem uma visão, uma acuidade de 2 a 3 quilômetros. Ele consegue enxergar coisas que você nem imagina. 2 quilômetros, não 1 quilômetro, 2 quilômetros, ele consegue enxergar. Um cachorro, não estou nem falando dos felinos, né, que são ainda mais bem dotados. Imagina o polvo, imagina outros animais. As próprias plantas também, elas têm muito mais capacidade e geração de inteligência do que a gente. A gente acha que a gente é o topo, né? É o topo da cadeia, mas não somos não, gente. Tem espécies muito mais completas, muito mais sofisticadas, né, com muito mais capacidade sensorial do que a gente. Então, a gente, para suprir a nossa deficiência, né, de visão, por exemplo, a gente, para enxergar perto, criou um microscópio, não é isso? A gente, para enxergar longe, criou o telescópio. Né? Então, a gente, para se locomover rápido, criou a motocicleta, a bicicleta, a motocicleta, depois o carro. Então, reparem, nós, pelas nossas limitações físicas, nós tivemos que criar várias técnicas, tecnologias. Então, é como se o carro, eu não sei se vocês sentem assim, né? Não sei se vocês sentem assim, o smartphone que vocês usam, vocês sentem como uma extensão do seu corpo. Então, tudo é uma extensão do nosso corpo. Então, por sermos seres cibernéticos, né, a internet é uma extensão imaginativa nossa. Vocês entendem isso? É uma extensão imaginativa nossa. Que a gente conseguiu criar devido a esse córtex pré-frontal gigantesco que a gente tem no cérebro. E é completamente uma anomalia. É gigantesco, gente. É enorme. Tá? Só menor que uma baleia azul. Tá? Então, assim, nesse sentido, quando foi imaginado o Rerê, a gente imaginou o seguinte, bem, por que a gente não cria um protocolo, né, cybercultural? O que é isso? Um protocolo capaz de gerar cultura no espaço cibernético. Né? Cultura, como vocês sabem, são hábitos, são comportamentos, não é isso? É a forma da gente viver, etc. Ligado a paradigmas que conversam com a nossa capacidade de nos humanizar, da gente conversam com a nossa capacidade de gerar inteligência coletiva, porque nós somos seres sociais, né? Nós somos seres gregários. Por incrível que pareça, nós não somos esses seres que a Netflix, né, os seriados da Netflix faz parecer que a gente quer matar todo mundo e dizimar todas as espécies. Né? Não, nós somos seres sociais. Nós somos seres gregários. Né? A gente precisa do convívio. Não é da coexistência não, tá, galera? Coexistir é você existir aqui, outro existir lá e não se relacionar. É de conviver. Então, por que a gente não cria, né, um protocolo onde a gente pode gerar esses comportamentos?
correto? Então, na realidade, essa que foi a ideia, né? Ou seja, é uma ideia, não sei se vocês perceberam, uma ideia que vai muito além da questão de você criar uma cripto, né, lastreada por moeda fiduciária, tipo real, dólar e euro, né, mas para você criar uma cripto para você criar outros incentivos econômicos que não seja você só acumular dinheiro, né, você só enriquecer. Né? Vai muito além disso. Né? Então, havia, como há até hoje, uma incompreensão muito grande da proposta de Paulo Freire. Por quê? Porque é uma coisa que a gente precisa literalmente dar tempo ao tempo para parar, ouvir, tentar entender e compreender. Né? E entender e trazer isso para a sua dinâmica. Correto? Então, é isso. Então, quando nós criamos assim. Só que a gente também não criou só por criar um espaço, né, cibernético, um espaço virtual. Quando a gente criou, a gente imaginou que a gente poderia levar essa proposta, né, de cocriação desse protocolo cybercultural, o recurso gerativos, o RERE, para onde? Para pequenas e até médias cidades do interior do Brasil. Ou até mesmo para quilombolas, para aldeias indígenas, né? e para pequenas comunidades ribeirinhas. Aí você pergunta assim, mas por que, Vinícius? Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque as grandes operadoras de telefonia, a Claronet, a Vivo, etc., acreditem vocês não, elas não conseguem chegar na última milha. E já ouviu falar dessa expressão última milha? Né? A última milha elas não têm interesse econômico de atingir todo mundo. Por quê? Porque o custo delas é alto, ou pelo menos elas dizem que é alto. Né? E então o que acontece? Elas terceirizam isso ou quarteirizam para que operadores locais montem a sua própria infraestrutura e façam o espelhamento do sinal, correto? Só que esse sinal é dividido, sabe, é um sinal fraquíssimo, né? De upload, de download, que é dividido por pessoa. Então você acaba não tendo, de fato, banda larga, né, pelo interior do Brasil. Tá? Pelos interiores mesmo, tá, gente? Estou falando por exemplo, aqui na Baixada Fluminense você vai ter, obviamente, uma qualidade de internet. Vou dizer que é maravilhoso, mas você vai conseguir ter alguma banda larga acontecendo, mas pelo interior você não consegue. E esses pequenos municípios, que são distritos, né, ou pequenas comunidades, que moram 2.000 pessoas, 3.000, 5.000 pessoas, 8, 10.000 pessoas, né, eles ficam à mercê, né, de políticas públicas, né, ou à mercê de uma universidade grande, privada, ou pública que vai se instalar na cidade, ou de uma indústria dessa, sabe, de carro, de montadora, etc., para o quê? Para gerar renda, para gerar trabalho, né? para gerar coisa. Quer dizer, então, é por isso que há sempre uma grande... Havia, né? Depois da Covid mudou isso bastante. Mas sempre houve uma migração forte do interior para a cidade. Né? E a cidade ficando cada vez mais insuportável, porque você não tem propriamente uma microeconomia ali sendo sustentada. Correto? Então, a gente identificou que já havia um movimento de 30, 40 anos que estava começando a gerar uma microeconomia baseado na soberania alimentar, no alimento, né, no alimento orgânico, etc. Ao mesmo tempo, né, você com a tecnologia, né, obviamente com a própria internet, por mais fraca que fosse, você conseguiria dar visibilidade do que estava acontecendo naquela hiperlocalidade ali, sabe? Tipo, de uma determinada biorregião, pode ser estado de Minas, São Paulo, Rio, não importa, né? Bahia, você conseguir dar visibilidade para isso. Então, a nossa ideia foi, por que a gente não começa a co-criar o RERE com essas pessoas? Né? Então, a gente fez isso. A primeira cidade que nós fomos foi São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Né? E lá nós fizemos 2 encontros com o comércio local, fizemos encontros com agrofloresteiros e começamos a girar, a gente começou a querer girar essa economia, gerando uma piscina comum de recursos que as pessoas podiam disponibilizar para a piscina, para que elas pudessem fazer dinâmicas de mútuo acesso a essa piscina, né? E também dinâmicas de troca, entendeu? E também de cripto. Por quê? Porque São Tomé das Letras é uma das poucas cidades mineiras que até hoje aceita Bitcoin. Não sei se vocês sabem, mas é considerado uma espécie de capital cripto, né, de Minas Gerais. Então a gente queria fazer essa experimentação. Deu muito certo,
A gente começou a expandir para Carrancas, a gente foi para Lima Duarte, mas a gente percebeu que a gente precisava olhar primeiro para o protocolo. A gente precisava olhar primeiro para entender que paradigmas são esses, né, que consubstanciam o RERE como protocolo saber cultural. A gente precisava olhar para isso. Precisava olhar para as pessoas que estavam chegando, seus projetos. Né? Então, 2023, em vez de a gente continuar fazendo essa dinâmica, que a gente lá atrás, né, em 2022, nós chamamos de SYNC, né, de SYNCAR, né? SYNC glocal. O que é glocal? É você integrar, né, o hiperlocal, onde aquelas pessoas estavam vivendo, né, com o biorregional, elas terem consciência da qual é a biorregião, qual é o bioma que elas vivem, de forma planetária. Então, a gente chama isso de glocal. A gente chama de SYNC glocal, foi isso, a gente fazer a integração dessas três dimensões, entendeu? A gente começou. Só que, no ano 3, a gente resolveu olhar para dentro, né, fazer um movimento de contração, não de expansão, como a gente estava fazendo. E foi ótimo, porque a gente começou a dar, digamos assim, né, organização e organicidade para o RERE. Né? A gente criou um círculo, né? A gente chama de círculo originário, por quê? Para ele se originar várias vezes, né? Então, tipo assim, sempre tem pessoas chegando, então essa pessoa que está chegando, ela está originando novamente, né, o círculo, esse círculo está, digamos, através de diferentes papéis, né, está sendo energizado para a gente olhar o que está faltando, né, gerar de infraestrutura ou de superestrutura para o RERE ser cada vez apropriado, cada vez mais pessoas, para uma diversidade maior de gente e daí por diante. Essa é uma questão muito importante para a dinâmica do RERE também, a diversidade cultural, a diversidade de pessoas, a diversidade de culturas, de línguas, etc. Então, no RERE você não vai encontrar devs, como você encontra nos protocolos tecnológicos. Né? A maioria deles são programadores, são devs. Né? E na maioria deles são homens, né? Não são, vocês sabem, né? Não são mulheres e nem trans, muito poucos trans também. Então o que acontece? A gente começou a entender que essa diversidade era muito importante. Né? E ao mesmo tempo precisava dar uma estruturada. Então a gente começou a criar formas de abrir o código das pessoas e abrir o código, né, dos projetos. Então a gente criou uma coisa chamada mapeamento crítico, que dura 6 meses. Criamos uma coisa depois chamada mapeamento básico, que dura 3 meses. Para a gente abrir o código das pessoas, né, expor essas pessoas aos 8 paradigmas do RERE, né, e elas entenderem como é que elas podem trazer isso para a vida delas e para os seus projetos. Eu vou parar aqui e vou pedir mais uma levazinha de joinhas para sentir se está dando para entender ou não. Senão a gente pode parar e vocês podem fazer perguntinhas. Se tiver muito pouco joinha, a gente para. Tá bom? Então, beleza. Dão para entender, gente? Então, ótimo. Maravilha. Então, o que acontece? A gente fez esse movimento de olhar para dentro, né? Criamos o círculo originário, depois criamos essas dinâmicas, essas facilitações, né, do mapeamento crítico e básico do projeto, né, e começamos a entender, né, que a gente precisava que o RERE, para ele poder conversar, né, com a sociedade, ele não pode estar só na bolha da Web3. Vocês entendem isso? Não pode. A gente está olhando a Web3 como espaço, entende, gente? Como um espaço cibernético emergente, né? De forma crítica. Entende? Mas a gente entende que para ele realmente ser uma coisa útil para as pessoas, ele tem que conversar com diversas realidades. Então a gente começou a criar interfaces, tecer, né? Fazer o tecimento, interfaces ecossistêmicas do RERE com diferentes contextos societários, diferentes contextos da sociedade. Né? Então, por exemplo, um dos que a gente criou foi com o pessoal de investimento anjo, com a galera do Gavia Angels. Né? A gente começou a tecer com eles uma interface ecossistêmica para dar visibilidade para o RERE, para ver se com eles a gente conseguia criar uma outra mentalidade de investimento anjo que não fosse a mentalidade atual, entendeu? Esse é um trabalho que vem até hoje, para vocês terem uma noção. Né? A gente começou a entender que a gente precisava conversar melhor com o ecossistema do Ethereum. Por quê? Porque já estava tendo, né, as rodadas do Bitcoin e a gente não estava conseguindo fazer a coordenação, sabe, entre as pessoas e projetos que já estavam ligados ao RERE nessas rodadas. Porque, tipo assim, estava cada um por si, entendeu? Deus por todos, mas desse regime, assim. E eu falei, caraca, então a gente vai precisar criar uma interface, né, o RERE, com esse ecossistema de regeneração, né, de regen,
das segundas camadas do Ethereum, né? E assim fizemos, né? E a oportunidade surgiu quando o Kevin Watkins, quem conhece o Kevin Watkins, sim, que é um dos cofundadores do Bitcoin, né? Ele já tinha lançado um livro chamado Green Pill, né? Pílula Verde, né? Green Pill, e já tinha feito um podcast com o mesmo nome, e ele resolveu criar, junto com outras pessoas, uma rede chamada Green Pill Network. E essa Green Pill Network ainda não tinha um capítulo aqui no Brasil. Aí, quando alguém ventilou, né, nos encontros que a gente fazia, né, toda semana no Círculo Originário, que havia uma dessas pessoas, quem ventilou foi o Diogo Jorge, da Agroflorestal, tá, que é um dos projetos. Né, que ele ficou sabendo disso. E o outro foi... ele, quando falou isso, quem se interessou bastante na época foi o Cauê, né, que vinha energizando, o Cauê Tomás, né, que vinha energizando o Ciclo Originário. E ele, junto com outras pessoas, não só com o Diogo Jorge, com a Deruíla, com o Atos, várias outras pessoas, né, eles começaram a fazer um movimento de fundar, ele fundou, né, de trazer a Green Pill Brasil. Então, acontece, a gente começou a perceber que a Green Pill Brasil seria o projeto ideal, né, o capítulo brasileiro, né, o Green Pill Brasil seria ideal para ser essa interface ecossistêmica do RE para tudo ligado, né, à segunda camada do Ethereum. Percebe? Né? Então, a gente percebeu isso, que era importante. Por quê? Porque lá eles saberiam de todas as novidades, todos os novos protocolos, todas as formas de financiamento quadrático, enfim, de retro e tudo mais. A gente ficaria realmente sabendo disso. Né? E a gente conseguiria, através da Green Pill Brasil, dar visibilidade para os 8 paradigmas do RE, né, para as lentes paradigmáticas do RE, e a própria Green Pill Brasil seria o veículo e a plataforma, né, de dar visibilidade para o trabalho que a gente está fazendo. Correto? Então, foi assim. E assim foi, gente, com a Umambis. Tá? Eu cheguei na Umambis. Né? Assim foi com a Umambis. Na Umambis, a gente conheceu a Lilian, que não foi nem a Olga e nem a Alison, né, que foram lá, vocês conheceram naquele dia lá. A Lilian esteve aqui no Brasil em 2024, durante o Rio On-Chain Week, né, para o IF Samba, né, vocês devem ter ouvido falar do IF Samba. E quando eu conheci a Lilian, eu falei da proposta do Rio, ela ficou apaixonada, e a gente começou a fazer o mapeamento básico, né, do projeto delas, né, do Umambis. Né. E foi aí que a gente percebeu que elas têm uma ligação muito forte para atuar na América Latina, entendeu? E elas têm uma proximidade grande com uma camada 2 chamada Optimismo, cujo tech stack, né, cujo stack de tecnologia serviu para a base, né, para a base da Coinbase, né, criar o seu próprio blockchain e criar uma coisa chamada superchain, onde você tem vários outros blockchains fazendo parte. E a gente entendeu que, como é o foco da Optimism, né, é de bem público, né, muito mais do que do Bitcoin, tá, galera? Muito mais do que do BDF ou do próprio Celo, né? Eu falei, caraca, tá aí mais uma interface ecossistêmica. A gente começou a tecer essa interface ecossistêmica com elas. E a gente chegou, inclusive, a validar a Lilian, né, que não esteve com a gente, vocês vão conhecer a Lilian, que a gente chama de Lili, né? A gente chegou a validar ela como delegada para a América Latina para o Optimismo, né, através do Umambis. Então, ela agora está ganhando, digamos, suficiente reputação, status ali dentro do Optimismo para poder levar nossos projetos, né, levar projetos, quando eu falo nossos projetos, projetos, sabe, da ecologia de pessoas e projetos do RE, né, para serem votados ali no fórum, né, da Optimismo. Bem, desculpa se eu entrei um pouquinho mais no detalhe, mas eu queria dar um pouquinho mais de gramatura para vocês entenderem o porquê que é importante essa dinâmica de se tecer interfaces ecossistêmicas do RE, entendeu? Com diferentes contextos da sociedade. Não só ligados ao Web3, eu acabei de falar do Gavin Angels, né, etc. A gente também começou a tecer uma interface com um projeto, né, e está ligado a hardware livre, né, a tecnologias livres, que vem mapeando, chamado ecoindústria modular, né, que vem mapeando diversos módulos para a criação de casas, para a criação de estações climáticas, etc.
Então, a gente começou a perceber que esse projeto, o Ecoindústria Modular, do Christian, vem sendo, né, um projeto importante para a gente poder conversar com toda essa cultura maker no Brasil, entendeu? A gente conversar com a cultura maker no Brasil, com a cultura de fazedores, né? Essa cultura de fazedores no Brasil, que estão começando a se aproximar da Web3. Né? Então, estabelecemos uma interface com a Ecoindústria Modular. Então, é isso. Então, essas são as interfaces. Então, dito isso, eu acho que agora eu dei suficiente substância para vocês entenderem o que eu vou explicar para vocês nesse grafo aí, tá bom? Então, Nilo, querido, se você ainda estiver aí, né, vamos lá. Tô aqui. Vamos lá. Vamos ali para cima, olhando para quem está olhando para a tela, né, para o lado... Eu vou botar aqui vamos olhar aqui primeiro, aqui para cima. Aqui, ó. Aproxima aí, para elas conhecerem os 8 paradigmas. Vou te contar até uma novidade. Pode falar. A Adalberto está na chamada. Grande Adalberto. Adalberto, seja bem-vindo aí, querido. A gente está no meio para o final aí da nossa brincadeira, mas fica à vontade para você também fazer seu registro, né? Afinal de contas, nós estamos dando um pontapé inicial aqui da primeira experiência de reggaeton do Rerê, né? Então, fica à vontade para chegar junto, né? E vamos nessa. Será que ele vai dar boa noite? Boa noite. Não, já estou aqui faz um tempo já, só estou quietinho escutando. Pode prosseguir. Estou bem, só me atrasei uns minutinhos. Então, tá bom, querido. Então, vamos lá. Então, galera, vamos ali naquele primeiro em cima ali, Nilo. Se você aproximar aí, onde está escrito Commons, né? Usufruto comum. É isso aí, né? Galera, eu não sei o quanto vocês sabem, mas o que a gente chama de Commons não é bem comum, tá? As pessoas confundem Commons com bem comum. Commons é usufruto comum, tá? Pode anotar isso aí, para quem for curioso. Commons é usufruto comum, não é bem comum, tá? E o que é o Commons, né? O Commons também não tem nada a ver com comunismo, só para vocês entenderem. Isso é uma coisa completamente distinta. O Commons é tudo aquilo que é importante para a vida florescer, né? A vida existir. Ou seja, tudo aquilo que a gente necessariamente precisa fazer um usufruto comum para que a vida possa florescer, ela possa existir. Então, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, a comida que a gente come, tá? Tudo isso é o commons. Então, a gente chama isso de commons natural. E a nossa espécie, ela criou diversos outros tipos de commons, né? Nossa espécie, como eu falo, nossos antepassados, nossos ancestrais, eles foram criando vários tipos de commons, né? Na forma, por exemplo, o commons de como gerar lanças, por exemplo, né? Estou falando de nossos ancestrais de 30, 40, 50, 60, 80 mil anos atrás, tá, gente? De criar lanças, né? Porque na medida que a gente foi nossos ancestrais, né? Eles foram literalmente, né, rascunhando isso em cavernas, né? Usando pedras, usando carvão, seja lá o que fosse, a gente foi começando a criar uma forma de transmitir conhecimento, né? Não só através do hábito, mas através também, isso numa época que não tinha escrita ainda, né? Através de figura simbólica, do simbolismo, né? O simbolismo, tipo assim, começando a dar nome às coisas, né? Tipo assim, isso é tudo proto-linguagem, né? O simbolismo é proto-linguagem. Então, o Commons, ele sempre existiu, né? Desde que nós entendemos como Homo sapiens sapiens, né? A gente sempre criou uma cultura de compartilhamento. Olha que legal, né? Uma cultura de compartilhamento. A gente sempre criou uma cultura de compartilhamento muito forte, né? Então, o Commons faz parte intrínseca da dinâmica do Rerê, porque a gente não trata o Commons, gente, como caridade, tá? Como filantropia. O Rerê não trata a cultura do usufruto comum como filantropia, trata como mecanismo de geração de riqueza. Vocês entenderam a diferença? Né? Ou seja, para o Rerê, a gente resgatar a nossa capacidade de entender o quanto é importante a gente fazer o usufruto das coisas
e não cada um isolar, né? Criar, tipo assim, por causa do poder econômico, monetário, né? Comprar coisas para si e se isolar dos outros, dizer que eu me basto, né? Como se isso fosse uma verdade, né? Assim, basta você olhar para o seu corpo para você ver como é que você não se basta, né? Porque quem come comida não somos nós, são as bactérias, não sei se vocês sabem disso, né? A flora intestinal. Então, nós mesmos, nossos corpos são super complexos, são super interdependentes, né? Todo um monte de bactéria conversa com outro, várias bactérias. Então, não existe essa ficção de que nós nos bastamos, entendeu? Não existe essa coisa de que somos independentes. No máximo, a gente pode exercer uma autonomia, né? Mas sempre em rede, sempre espelhado com os outros. Né? Inclusive porque nós somos gregários. Então, o commons é uma coisa muito natural para a gente. O Rê quer resgatar o commons, resgatar essa capacidade de a gente gerar usufruto comum e fazer do usufruto comum o mecanismo de geração de riqueza, e não uma coisa para ser tratada como filantropia, como caridade, para ser relegada ao terceiro setor, né? Tipo assim, vocês sabem, né? O terceiro setor, onde estão as organizações não governamentais, tipo assim, não tem importância para esse tipo de macroeconomia, né, hiperconsumista, né, monetarista, baseado na acumulação, né, baseado no produto interno bruto. Não tem a menor importância. Então, a gente quer resgatar isso. Então, o commons é importante. O outro paradigma, que é o P2P, que vocês estão vendo aí embaixo, é peer-to-peer, né, entre para com pessoas. Né? É a gente resgatar a nossa capacidade de agenciamento. Por quê? Porque, à medida que a gente foi se sedentarizando, né, a gente foi, literalmente, criando sistemas, e criando organizações para a gente poder lidar, né, com muita gente. Porque quando nós estávamos seminômadicos, né, seminômades, a gente era uma comunidade de 150, 200, 300, 500 pessoas, 1.000 pessoas. A gente conseguia se rede coordenar, né, ali no território, né, mesmo que a gente estivesse viajando, né, seminomádico, né, viajando conforme as estações do ano, ou indo para lugares que ainda não estavam, indo num fluxo de outros animais, porque, você sabe, mas nós seguimos muitos animais que têm essa capacidade, uma capacidade muito maior que a nossa, de perceber onde tem água, onde tem alimento. Então nós íamos atrás dos animais, atrás de manadas, de cavalos, de bisões, e lá por diante. Mas, então, quando a gente se transformou nessa coisa seminomádica, né, sedentária, a gente começou a criar esses sistemas, a gente começou a criar uma coisa chamada hierarquia, a gente começou a criar uma coisa chamada organização. Olha que loucura. Então, a gente começou a delegar para a organização a nossa capacidade de gerenciamento. Então, o que acontece? A gente acabou criando um tipo de sociedade massiva onde o agenciamento está na organização econômica, na organização política e na organização religiosa, vocês percebem? Então, como é que você resgata isso? Então, o Rê quer resgatar essa nossa capacidade de gerenciamento, que é o P2P, né? Entre para com pessoas, a gente conseguir se espelhar e co-criar juntos. Esse é mais um paradigma. Vá um pouquinho mais para baixo, por favor, Nilo. Agora vamos olhar. E aí, o que acontece? A gente quer trabalhar com um paradigma da localidade. Lembra que eu falei lá um pouquinho no início, que a gente quer integrar, né, o hiperlocal com o biorregional de forma planetária? Por quê? Porque a gente convencionou dizer que eu sou carioca, porque eu moro no Rio, e sou brasileiro, porque eu estou no Brasil, certo? Mas, no fundo, todos nós aqui somos terráqueos, somos do planeta Terra, certo? Ou seja, não deveria haver barreiras para a gente poder usufruir, né, culturalmente, né, das maravilhas, da complexidade da vida, da natureza desse planeta. Né? Então, e por que a gente precisa, sabe, estar restrito por essas barreiras? Então, quando a gente fala da localidade, da localidade, a gente está falando disso. Na medida que a gente está resgatando essa capacidade de agenciamento, vamos agenciar nos espelhando com o diferente, com o estranho, com aquilo que nós não conhecemos. Vamos espelhar com aquele ser humano que é tão complexo quanto a gente, que nós não conhecemos. Vamos aprender, né, sobre os diferentes biomas, por exemplo, só aqui no chamado Brasil, né, que a gente chama de Brasil, nesse Estado-nação chamado Brasil, tem 8 biomas, vamos dizer 9 biomas. Né? Imagina espalhados pelo planeta, correto? Então, assim, a ideia da localidade é a gente gerar coordenação entre para com pessoas,
nas mais diversas hiperlocalidades, nas mais diferentes biomas e biorregiões, planeta fora. Pegaram? Então, esse é um resgate que o Henrique quer fazer. Embaixo. Gente, nossos antepassados que viveram boa parte da nossa existência, nós existimos há 300 mil anos, né? Mais ou menos. Ou seja, até 290 mil anos atrás, não havia escolas. Vou falar de novo. Até 290 mil anos atrás, não havia escolas. Toda a nossa capacidade de existir, continuar existindo nesse planeta, era baseada na dinâmica de a gente aprender um com o outro, fazer o que a gente chama de livre aprendizagem, né? E desde que nos sedentarizamos, criamos hierarquias, sistemas, organizações, criamos uma organização chamada escola, isso foi bem mais à frente, né? Já foi na revolução aí, científica, tecnológica, né? Do século XVII, enfim, e XVIII, né? Com a Revolução Industrial, etc., aonde a gente começou a gerar a cultura da ensinagem. E a ensinagem, ela é muito conteudista, né? A ensinagem, ela só trata o conhecimento sobre a ótica do conteúdo. E, no entanto, por sermos seres complexos, nós geramos conhecimento de todas as formas, de botar a mão na massa numa coisa que nós não conhecemos, né? Que é o que a gente chama de conhecimento literalmente, digamos, de mão na massa mesmo, de você querer entender, você botar e tentar aprender de alguma coisa, você, tipo assim, abre um relógio, né? Quem aqui não abriu um relógio, ou abriu alguma coisa por curiosidade? Nós temos uma capacidade de aprender assim, entendeu? Mexendo, tentativa e erro, abrindo, né? Então, esse é um tipo de conhecimento. Nós temos um conhecimento, temos uma capacidade de nos conhecer nos olhando. A gente adora imitar uns aos outros, né? Se eu começar a bocejar aqui, todos vocês vão bocejar comigo. Você entendeu? Porque a gente tem, isso já é natural para a gente vai bocejar juntos, entendeu? Então, a gente quer resgatar a importância da gente se perceber seres livre-aprendentes, onde o conhecimento não é só o conteúdo, não é só o proposicional, não é só o conceitual, né? O conhecimento de todas as formas, né? Da gente aprender um com os outros. Pega aí, por favor. E aí tem um outro paradigma, que é o da complexidade, a gente chama do fazer complexo, né? O que é isso? A gente virou uma cultura tão viciada, né? Tão viciada, gente, em planejar tudo, sabe? Tão baseada na expectativa, né? A gente precisa planejar tudo, porque se a gente se frustra a nossa expectativa, nossa, sai de baixo, né? A gente fica muito puto, não sabe o que fazer, né? Parece que está tudo dando errado na sua vida, ou coisa do gênero. Ou seja, a gente criou uma dinâmica de vida que não há tempo para respirar, não há tempo para nada, né? Tudo tem que estar muito milimetricamente calculado, muito milimetricamente planejado, passo a passo, altamente produtivista. Cadê a contemplação, né? Cadê a ociosidade? Cadê o espaço para respirar? Tá? E o fazer complexo é um paradigma que nos permite entender que a gente faz as coisas no tempo do seu tempo, no tempo das coisas. A gente não necessariamente precisa super planejar tudo, entendeu? Então é isso, é desconstruir muito essa coisa performática e altamente produtivista das sociedades massivas, baseadas em organizações e sistemas que nós criamos, né? Esse é o fazer complexo. E aí, o outro paradigma é a regeneração profunda. Por que é regeneração profunda? Primeiro que a regeneração virou meio que um meme, né? Todo mundo agora fala de regeneração como se fosse o ó do Borogodó, né? E profunda no sentido porque a gente está falando de regeneração não só de biomas, né? A restauração de biomas, ou de florestas, ou da vida. A gente está falando da restauração do nosso tecido societal como espécie, né? A gente está falando da nossa capacidade de interagir empaticamente com as pessoas, da gente conviver com os outros. A gente está falando da nossa capacidade de entender que a vida não é só a nossa vida, né? O planeta não é nosso, nós não somos donos desse planeta, né? Ou seja, de que existem outras formas de vida tão complexas quanto a gente e tão desconhecidas como a gente. Então, está aí, né, o paradigma da regeneração profunda, né, de trazer isso. Aí, a gente quer também proporcionar a experiência da lógica da abundância, né?
A experiência, o que é? Não falar da lógica da abundância, a experiência lógica da abundância. E para isso, nós trouxemos uma economia política lá dos aborígenes australianos, né, de 3, 4 mil anos atrás, que é baseada em mútuo acesso. Então, na dinâmica do Herré, a gente faz uma coisa que é dar vida a piscinas e piscininhas comuns, né? Fazendo a ignição dessa piscina, fazendo a cocriação dela e fazendo a dinamização dela. Vocês vão ter a oportunidade de ver isso acontecendo com esse reggaeton, porque nós vamos literalmente fazer a ignição e cocriação de uma piscininha comum, onde vocês vão poder acessar todo tipo de recurso, né, nessa piscininha. Né? Por quê? Porque os projetos que vão chegar, eles vão disponibilizar diversos tipos de recursos. Então, isso que a gente chama de experiência da lógica da abundância. E, por fim, redes. Né? Redes, galera, não é mídia social. Tá? Todo mundo acha que Instagram é rede, né? YouTube é rede, Facebook é rede. Não, isso não é rede, isso é mídia social. Tá? Rede é quando há interação entre as pessoas. Né? Isso sim que é rede. Então, e a gente, quando há interação, a gente gera diversos tipos de inteligências coletivas. Olha como é que a gente desperdiça o nosso tempo, né? Quando a gente não percebe dessa forma. Então, assim, então a gente quer resgatar esse entendimento da nossa capacidade como seres gregários de gerar inteligência coletiva. Está aí, esse é o 8º paradigma do Herré. Bem, vou parar aqui para fazer uma pequena rodadinha, tá? Para saber se tudo que eu falei até aí já foi compreensível, vocês compreenderam, né? E quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade para fazer, tá bom? Que aí a gente vai seguir aqui, eu vou seguir, eu não vou mostrar o quadro de baixo, o banner de baixo, porque ele levaria muito tempo para eu explicar. Nós vamos direto ali para a ecologia do Herré embaixo, tá bom, Nilo? Mas vamos dar uma paradinha para ver se alguém tem alguma pergunta, quer dar algum feedback, quer compartilhar alguma coisa, né? Vamos respirar um pouquinho. Vamos lá. Alô? Seguimos então, gente? Tem alguém aí, gente? Ninguém quer perguntar nada, uma curiosidade, um negócio? Eu tô aqui. Eu tô aqui também, assim, várias explosões de cabeça. Eu tô amando. Tô super me identificando. Existe uma outra iniciativa, sabe, que eu fiz em paralelo com o Herré, chamada What the Fuck 3, né? Que porra é essa de Web 3? Pega a visão, né, que é uma gíria no dia a dia, pega a visão Camps, aonde a gente faz a detonação de bombas cognitivas. Então, acabei detonando algumas bombas cognitivas com vocês aqui. Muito legal. Então, gente, é isso. Então, eu sigo aqui. Se sim, vamos lá para baixo. Vamos lá para baixo. Nilo, onde está, aqui onde eu botei, onde estão os pássaros aqui, onde está o meu cursor aqui, ó. Aí, isso aí. Vamos aproximar aí. Vamos aproximar. Então, a primeira coisa, olha só, o que está escrito ali, ó, protocolo saber cultural, não é isso? Repara, pode aproximar mais um pouquinho, por favor. Aí, ó, 8 paradigmas, né? Perspectiva cibernética das camadas da internet e interface ecossistêmica. Agora, lendo assim, dá para vocês entenderem, né? Que eu já expliquei tudo, então dá para entender. Vamos para o 2, embaixo, por favor. Recursos. Os recursos, eles vêm através da ignição, cocriação e dinamização de piscinas comuns de recursos compartilháveis, correto? Então, a gente divide esses recursos entre abundantes, a gente não vai hoje falar deles, tá, gente? Empáticos e condicionados. E a gente tem uma exploração no Herré, a gente matricia. O que é matriciar? É gerar a matriz, né? A gente matricia formas e fontes híbridas de geração de riqueza. O que é isso? A gente pegar uma economia política como dos aborígenes australianos, né, que é baseada em recursos, e eles não fazem venda e compra, eles não fazem troca, eles fazem mútuo acesso a recursos, é uma coisa muito diferente, né? Até contra-intuitivo, ficou até contra-intuitivo para a gente, né? Nós pegamos esse tipo de economia política, com esse tipo de piscina, nós fizemos o Defoe, fizemos ela a grande referência do Herré, né? Então, e aí o que acontece? A gente consegue, com esse tipo de piscina, hibridizar esse tipo de economia política com as economias de capital, entendeu? Onde está o tokenomics, né? Onde está as criptos, etc. Então, a gente consegue matriciar uma série
gerar diferentes matrizes para isso. Né? Vai para o 3 agora, por favor, querido. Quais são as iniciativas? Nós criamos, no ano passado, um evento chamado Desconferência 404. Quem sabe o que é 404 na internet? Sabe, Alessandra? .404 é quando dá erro na página, né? Ou seja, e quando a gente não quer, e como a gente não está numa dinâmica conferente, né? A gente está numa dinâmica desconferente, onde tem espaço para todo mundo se manifestar. A gente apelidou esse evento, né? Que a gente fez vários ano passado. Esse ano nós vamos fazer, agora no final de ano, vamos fazer mais um ou dois desconferências. A gente chama de Desconferência 404. Criamos também a base para a gente ter uma atuação chapéu vermelho. Tá? O que é isso? A gente quer levar esse protocolo para os governos, para as organizações, para as instituições, sabe? A gente quer levar, quer que, digamos, esses entes, né, essas organizações que têm um agenciamento do tipo de sociedade que somos, eles tomem contato. Só que tomem contato investindo, entendeu? Ou seja, por quê? Porque toda essa dinâmica do RERE, gente, ela é feita na base do chapéu branco. O chapéu branco, para quem não sabe, white hat, né? No meio do hacker, eu esqueci de falar para vocês que eu sou um hacker, só que sou um hacker cybercultural, um hacker ético, né? Ético no sentido de que eu invisto o conhecimento que eu fui adquirindo nas pessoas, nos contextos, nas comunidades, né, ao longo do tempo. Então, o RERE, ele é fruto de um massivo investimento que eu venho fazendo desde 2022, né? Em inúmeras pessoas, em inúmeros projetos, né, etc. Então, é uma dinâmica white hat, chapéu branco. A regeneradora é red hat, chapéu vermelho, ou seja, eu posso fazer esse mesmo trabalho para novos empreendimentos, né, para governos, organizações, mas eles vão ter que investir, né? Eles vão ter que, digamos assim, dar o retorno, né? Tipo assim, fazer valer o acesso a esse conhecimento. Correto? O ciclo local eu já expliquei, né? A gente começou com ele em 2022, a gente retomou ele agora em 2025, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer projetos que estão participando do ciclo local. Olha que legal, né? Agora no Retom. Né? E a gente pretende, em 2026, fazer uma caravana brasileira de Web3 e IA. Nós vamos passar por mais de 35 municípios pelo interior do Brasil, entendeu? A gente pretende colocar isso em prática a partir de 2026. Né? Vamos ver se a gente vai conseguir. É uma ideia que foi colocada, a gente colocou essa ideia no horizonte e vamos ver se acontece. E aí tem aqui, segue para o outro, meu querido, isso, 4. Então, como eu falei, né, tem um mapeamento básico, que são 3 meses, o crítico são 6 meses, né, ele pode ser chapéu branco, né, white hat, ou red hat. Para cima, por favor. Para o 5. E o chamado operacionais é isso. A gente não faz reunião, tá, gente? Porque reunião é uma coisa típica da cultura organizacional. A gente faz simples, né? A gente sincroniza os fluxos dos exploradores, dos interagentes, né? A gente entende que a interação é muito importante. E como nossa cabeça está em vários lugares, porque nós somos seres complexos, a gente precisa sincronizar nossos fluxos. Então, a gente faz syncs. Então, tem syncs diários, syncs semanais, tem syncs do ciclo ordinário, tem syncs de cada mapeamento que está acontecendo, entendeu? Tem sync das explorações que estão matriciando novas formas de gerar riqueza e lá por diante. E na dinâmica do RE, a gente não fala de parceria, de contratos, a gente fala de espelhamentos, pareamentos, geração de interfaces e até entrelaçamento. Entrelaçamento é quando um ou outro projeto, um projeto a pessoas, né? Porque o RE, a pessoa sozinha já é um ente, né? Então, para o RE, tão importante quanto o projeto é a pessoa. Então, a gente lida com pessoas e projetos, né? Por isso a gente fala de uma ecologia, né, de pessoas e projetos. Então, uma pessoa pode se espelhar com um projeto, né? Pode parear com um projeto, né? Pode se espelhar e parear com outra pessoa. Um projeto pode se espelhar com outro projeto, pode parear com outro projeto, pode gerar uma interface, né, com outro projeto. Enfim, sempre trabalhando nessas duas dimensões, onde o entrelaçamento é quando esses projetos já estão interfaceados, né, e eles se engravidam mutuamente. Eles vão gerar uma terceira coisa, é isso que a gente chama de entrelaçamento. Essa terceira coisa é
quando se engravidaram, criaram alguma coisa juntos, né? Então, a gente está querendo, com isso, fazer a biomimética da natureza. A natureza é toda interdependente da gente. Tudo faz mútuo acesso o tempo todo e está sempre criando novas formas de vida, né? Gerando vários tipos de entrelaçamentos. E a gente tem as piscinas comuns, que a gente chama de PCDR6, né? Piscinas comuns de recursos compartilhados, que são permanentes. Atualmente, no RE, a piscina comum de recursos compartilhados permanente é ligada ao ciclo ordinário. Tá? Tem uma agora de um ciclo local que está acontecendo lá no Lago do Manso, Chapada dos Guimarães e Mato Grosso, que já tem uma piscina comum lá, que é recorrente entre o projeto que está atuando lá e uma associação ligada a um quilombo que existe lá, que vocês vão conhecer também durante o retorno. Lá tem uma piscina corrente acontecendo, tá? E as piscininhas temporárias. As piscininhas comuns, a gente chama de piscininha é porque elas são temporárias. Então, essa piscina que a gente vai dar vida agora, né, o reggaeton, ela é uma piscininha temporária, tem um início, meio e fim, correto? Então é isso, galera. Aí vocês podem ver que tem vários projetos, aí são alguns projetos, né, que fazem parte da ecologia do Rerê, né? As interfaces, tem inúmeros, eu não vou falar de... Se eu for falar só deles aqui, vai gastar um tempo gigante. Então, eu vou parar por aqui, porque eu acho que já deu para dar um bom chão aí, e nós podemos partir agora para fazer uma apreciação, né? Formar uma rodinha, partir para uma apreciação, e a gente poder finalizar, a gente chama de check-out, né? Fazer um check-out. Eu vou passar aí para o Nilo ou para o Alessandro Podalberto para começar por vocês. A gente espalha as outras meninas que estão por aqui. Vamos lá. Oi, gente, eu posso começar. Vini, para mim foi mais esclarecedor do que aquela reunião que a gente teve, aquela primeira reunião. Faz muito sentido, muita coisa que você trouxe aqui, e assim como a Marina explodiu aqui um monte de coisas, tinha até conversado com a Adalberto, e acho que está fazendo ainda mais sentido agora para mim. Um monte de coisas que eu não concordava, que não faziam sentido naturalmente para mim e para algumas pessoas, ok, sabe? Então, é bom ver que vocês estão pensando fora da caixa aí, completamente diferente, e compartilhando conhecimento nesse esquema de colaboração, que é o que eu acredito. Obrigada. Nada, querida. Só faltou, Nilo, mostrar ali em cima, né, o círculo ordinário do lado direito, né? Você vê que tem um ícone do chapéu branco ali, né? Ali, ó. Aí, círculo ordinário, tá vendo, gente? Esse é o ícone do chapéu branco, né? Do hacker ético. No meio tem o símbolo, né, de Conferência 404, e do outro tem a regeradora, que a gente está começando agora no segundo semestre da vida nela. Tem um empreendimento que a gente está começando a energizar, né, da vida pela geradora, que é o Chapéu Vermelho. Só faltou isso. Mas vai para você, Nilo. Passa para você, querido. Oi, pessoal. Vinícius, é sempre bom conversar contigo e hoje ver o quanto que o Rerê evoluiu em múltiplas camadas, em múltiplos sentidos e como isso tem se desenvolvido, para mim, está sendo ótimo. Está sendo ótimo, eu acho que participar disso é só acrescentar o que a gente já acredita, o que a gente pensa como estrutura social e futuro, né? Obrigado. Nada, querido. Agora vamos lá, Adalberto. Manda ver, querido. Oi, gente. Apareci aqui, ó. Então, para mim, é uma coisa que era só questão de tempo acontecer, tá fazendo coisas junto com o Rerê, e é um protocolo que eu vi nascendo literalmente junto com o Vinícius e venho acompanhando, mesmo que não tão de perto, mas que realiza coisas que têm muito a ver com as coisas que eu acredito. Então, para mim é um prazer ter eles aqui junto com a gente e fazer essa experiência que vai muito de encontro muito diferente às lógicas de competição dos hackathons. Para mim vai ser incrível. Sei que ainda vai explicar isso mais para frente, meio que um spoiler aqui, mas para mim vai ser uma experiência fantástica para todos nós. Vamos lá. Vai lá, Marina, fica à vontade.
Oi, gente, boa noite de novo. Vinícius, eu adorei conhecer você e todo o protocolo. Eu cheguei agora mais assim pro final, né, no meio pro final, mas eu me encantei assim, foi muita explosão de cabeça, eu me identifiquei muito porque o pessoal sabe, né, eu sou bióloga e eu venho de uma área da biologia bem muito social, né, que é etnobotânica, que fala muito sobre a relação dos humanos com as plantas e tal, dos usos. E uma coisa assim que eu sempre sentia é uma preguiça, assim, um pouco desse termo, assim, dessa coisa de competição, né? E eu acho que isso também vem muito das minhas ideias pessoais e também da biologia, né? Porque a gente vê que a competição no meio natural, na natureza, é péssimo, assim, para todas as espécies que estão competindo, no final é ruim, saem prejudicadas, machucadas, enfim, tem muitos efeitos deletérios, assim. E aí, quando eu vejo uma coisa colaborativa, assim, como é o meio, né, que a gente está, enfim, no Mulheres que Codam, e aí eu vou nos eventos, eu vejo o pessoal se ajudando, conversando e formando as coisas juntos, eu fico encantada, assim. Então, é para agradecer mesmo e compartilhar isso. Obrigada. Nada, Marina. O nó, a gente já costuma dizer que o nó em nós é que agradece, né? O nó em nós, né? Que agradece. Mais alguém gostaria de se manifestar, gente? Fazer uma apreciação, alguma coisa? A gente já partir para fazer o check-out, o fechamento aqui. Meninas, vocês estão aí? Vamos compartilhar como está sendo para vocês, por favor, para a gente poder fechar aqui. Oi, eu estou aqui sim. Está bem esclarecedor, eu tenho muitas dúvidas, então deu para tirar bastante coisa, deu para ampliar mais o meu conhecimento e sigo estudando para ver se eu consigo entender muito melhor o conteúdo que vocês têm passado. Maravilha. Estou quietinha hoje, mas não consegui ler o resto. Se alguém conseguir ler o resto aí, não tem problema não. Eu também tô quietinha aqui, mas eu tô tentando entender tudo, ainda botar tudo na minha cabeça e organizar. Mas eu tô indo devagar. Tá bom. Então, eu acho que, Alessandra, eu acho que a gente já pode partir para fazer, estou quietinha também, tentando organizar as ideias. Tá bom, gente. Pois não? Karina, Oi. pode falar, amor. Obrigada, Vinícius, né? Obrigada a todo mundo, né? Assim, eu gostei muito do que foi compartilhado aqui. Faz muito sentido, assim, com várias ideias que eu tenho, até algumas estão bem estruturadas, né? E, assim, para mim é uma sincronicidade, né? Do universo, né? Ter encontrado vocês, ter encontrado tudo que eu tenho vivenciado aí a cada dia, né? Acho que a gente vai ampliar um pouquinho, maturar um pouquinho, né? E adentrando um pouquinho aí nos protocolos, no tudo que foi passado, o entendimento vai clarear mais. Mas, assim, eu só tenho a agradecer, né? E espero depois poder estar compartilhando aí as minhas ideias. Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Mais uma vez, o Nós agradece, tá, gente? Então, o que nós vamos ter aí pela frente? Eu não vou mostrar agora, porque eu vou estar com vocês agora nesse sábado, né, de manhã, lá no Polo de Inovação, né, do campus Bom Sucesso, na Uniswan, e nós vamos falar de como vai ser o Retom. Vou falar do calendário, vocês já vão entender as coisas que já aconteceram, isso aqui já aconteceu, vai ter a ignição, né, da piscininha comum agora nessa sexta-feira, com os projetos, com as pessoas interessadas. Eu vou poder falar um pouco de como foi essa experiência nessa sexta-feira que vai acontecer agora, mas só que no sábado, né? E fiquem tranquilas, porque ninguém aqui está com pressa, tá? Não tem pressa. A gente vai fazer isso de uma forma que vai ficar muito bacana para todo mundo, tá? E eu acho que
independentemente do seu grau de maior ou menor de absorção, né, da proposta e da dinâmica do Rerê, o fato de você já se abrir e querer fazer, né, fazer com que a coisa aconteça, isso já é muito precioso, isso já é muito rico. Entendeu? Isso, um ser humano complexo como cada um de vocês é, cada um de nós somos, né, é conseguir se abrir desses múltiplos eus que nós somos, né, essas múltiplas pessoas, essas multiplicidades de contextos, isso sozinho já é de uma riqueza enorme. Tá? Já é de uma coisa muito preciosa. Então, já tem um agradecimento de cara aí. nós agradecemos. Então, e vai ser muito bacana a gente ter essa primeira experiência do retorno junto. Tá? Então, nós vamos conversar sobre tudo isso no sábado. Tá? E é isso. Esse Miro fica sendo o nosso Miro, né? Nosso ponto de coordenação. Tá bom? Eu vou... Fica aí para vocês olharem, será em dúvida. Eu não sei se todo mundo está naquele ponto ali do canal, né, que a Alessandra criou, no It's Cripto Educacional, para o pessoal ir trocando ideias, se quiser por ali, vai trocando, vai me tagueando ali, vai trocando, vai perguntando. Fica à vontade, tá, gente? As meninas ainda não estão lá, não, Vini. Estamos só eu, você e o Adalba. Tá. E eu não sei se é o caso de criar, eu acho que seria, eu não sei, mas em suma, eu acho que é legal ter um P2P rolando aí, né? Até porque é um dos paradigmas de Rerê, né? Então, ter um P2P rolando, né? E vai ser muito bacana nesse sentido. Então, a gente vai criar, então. Vamos deixar para criar depois de sábado, porque sábado vai estar todo mundo lá maciçamente, e aí acho que vai ficar mais fácil para a gente. Com certeza, com certeza. Então, gente, beijo no coração de vocês. O Nós super agradece a chegada. Eu também estou fascinado por essa experiência. Tenho certeza, ela já está sendo uma experiência muito gostosa, que a gente está sentindo que ela está gostosa, né? Então, ela já está sendo muito gostosa. E vocês, eu não vou nem dar teaser nem nada, porque nem spoiler, porque vocês vão entender, vocês vão conhecer projetos absolutamente fantásticos. Tá? Então, que já estão fazendo a diferença Brasil afora aí. É isso, gente. Beijo no coração e até sábado. A gente se vê lá. Beijo, gente. Obrigada. Até sábado. Tchau. Tchau, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.